A copaíba é uma planta incrível e eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai entender profundamente sobre o uso dela como aromaterapeuta profissional. Saudações aromáticas, eu sou Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta e ajudo pessoas a se tornarem profissionais em aromaterapia com credibilidade, com segurança e com confiança. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a copaíba, do gênero Copaífera, uma planta que é muito queridinha aqui, vamos dizer assim, dentro dos óleos essenciais, porque ela é brasileira e também remete a um lado mais feminino. Eu também quero falar sobre as propriedades dela, quero falar sobre os usos terapêuticos dos óleos essenciais, sobre o que não é. Então fica até o final do vídeo para você entender também como eu entendo e como eu ensino as minhas alunas sobre a copaíba e seu óleo essencial. A copaíba, para começar, eu vou falar botanicamente. Ela é da família Fabaceae, antiga leguminosa, né? Ela produz legumes, né? Como se fosse um feijão também. Só que é uma árvore que vive até 400, 500 anos, pode chegar até 35 metros de altura. É uma árvore muito linda, tem uma energia muito poderosa mesmo, eu honro muito essa planta. Ela existe espalhada principalmente nos continentes da América do Sul e da África, certo? Existem mais ou menos 70 espécies, pelo menos da última revisão que eu vi, a última revisão botânica que eu vi, tinha 70 espécies descritas, e entre elas 16 são endêmicas, ou seja, originárias daqui do Brasil, mas a gente também encontra outras espécies que também são nativas, ou seja, elas acabam surgindo naturalmente, mesmo não sendo originárias, totalizando umas 30 espécies que encontramos aqui no Brasil, 27 na Amazônia e 3 no Cerrado. São várias. Copaífera é o gênero da copaíba e a espécie é o outro nome que vem em seguida. Então tem a Copaífera officinalis, a guianensis, a reticulata, a mutijuga, a Langsdorff, a centerifolia, a cariácea, a cearensis, etc. São várias espécies que são espalhadas. Elas têm uma característica, muito interessante por causa do nome dela. Inclusive já diz essa característica dela, Cupaíba. Cupaíba do tupi, que significa ibá, significa árvore, e cupá como se fosse armazenamento, guardar, Então Cupaíba seria a árvore depósito, a árvore de provisão, fazendo referência ao óleo que ela produz quando o tronco dela é perfurado. Isso já é conhecido, vamos dizer assim, propagado, é uma cultura, um conhecimento cultural tradicional indígena de muito tempo, de tempos remotos e inesquecíveis. Ela tem uma característica, inclusive, muito interessante, porque esse óleo que ela produz tem várias propriedades medicinais, e também terapêuticas em vários sentidos. Os indígenas e as culturas tradicionais onde ela acontece, onde ela ocorre, sempre usam ela como uma referência medicinal. Isso é muito interessante, isso na verdade incita cada vez mais querermos compreender os poderes dessa planta. Ela é composta principalmente por uma oleoresina, ou seja, ela produz um óleo misturado com a resina, uma seiva elaborada da planta, feita principalmente mais ou menos 60% de ácidos terpênicos, óleos graxos e também uma quantidade de óleo essencial. Esse óleo essencial é composto entre 50% a 60%, já vi até 70% de beta-cariofilenos e outros cariofilenos e outros sesquiterpenos, certo? Que aí são compostos de nossa matéria de estudo, São compostos que estão presentes nos óleos essenciais. Os óleos vegetais da copaíba, ou seja, a sua seiva elaborada, extraída, crua, ela é rica em ácidos diterpênicos que eles não vão para o óleo essencial. Mas quando a gente destila essa oleoresina, temos principalmente sesquiterpenos e especificamente o beta-cariofileno, um componente majoritário, mas não somente, com vários outros componentes também com propriedades terapêuticas que potencializam, vamos dizer assim, todas as ações e conferem todas as características de propriedades que ela tem. Se você gosta desse conteúdo, não deixa de me dizer. Eu preciso muito saber se isso é importante para você. Eu sei que isso é, mas
Como é que você enxerga isso? Você está gostando da maneira como eu falo? Ficou alguma dúvida? Deixei de preencher alguma lacuna? Não esquece de responder aqui nos comentários, de deixar algo escrito para mim, porque eu vou ler, eu vou estar sempre melhorando. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para você saber sempre quando tiver novidades, e vão ter muitas, certo? Agora eu vou falar um pouco dos usos, né? Por que a copaíba se tornou tão importante? Industrialmente, ela começou a ser utilizada, por exemplo, como uma forma sustentável de um óleo graxo para queima, para fazer lamparinas, né? Uma fonte renovável. Apesar de eu não gostar muito, porque é uma coisa tão nobre, né, para você usar um óleo somente para queimar, mas ela tem essa capacidade, ela tem essa possibilidade de uso. Ela também já foi utilizada, já vi referência dela sendo utilizada como solvente, né, em tintas ou aditivos de solventes também, em fabricação de borrachas sintéticas, em fabricação de biodiesel, né, adicionando a oleoresina para, vamos dizer assim, numa proporção de 1:9 de biodiesel, ou seja, 10% de copaíba. Já vi ela utilizando em suplementos alimentares, principalmente nos Estados Unidos, em alguns suplementos registrados pela FDA, né, lá, que é como se fosse a Anvisa de lá. Já vi em cosméticos como emoliente, em cremes, em sabonetes, em amaciantes de cabelos, em shampoos, etc. Né, ou seja, na linha cosmética, muitas das propriedades são utilizadas. Além de na perfumaria, ela também é muito utilizada como fixador de perfumes. Né, ela tem os beta-cariofilenos e esses ácidos diterpênicos que tornam as moléculas da copaíba um pouco mais pesadas, dificultando o aroma sair muito rápido. Então ela pode ser utilizada em perfumes também, principalmente naqueles mais frescos, naqueles aromas mais florais, ela combina muito bem. A madeira também é muito útil, né? Utilizada na marcenaria, na carpintaria, na construção naval, na produção de carvão também. Né? Infelizmente, na produção de carvão ainda se utiliza muito essa árvore tão importante. Ela também tem grande importância na medicina popular, como eu já falei, tanto indígenas e todos os locais onde ela é nativa ou endêmica, é referência na medicina popular como sendo praticamente uma farmácia viva. E também a popularização dela, do uso do óleo essencial dela e do uso do óleo, da oleoresina também, in natura ou diluída, principalmente diluída como ela é encontrada no mercado, ela ficou conhecida também nas cidades. E hoje também em alguns outros países. Vários países têm grande interesse na copaíba, como por exemplo os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Alemanha são os principais compradores hoje, mas eu tenho certeza que a tendência é aumentar e é por isso que a gente precisa falar sobre o uso sustentável de sua extração. Né? Quando a gente faz as perfurações na copaíba, é como se fosse um saca-rolha que você usa, que você perfura a copaíba numa profundidade grande, né? Ela é uma árvore larga, então numa profundidade grande, e depois se tampa aquele orifício. E de tempos em tempos se tira aquela tampa e se extrai o líquido que sai, que é a oleoresina bruta. Certo? O que acontece? Se extrai mais ou menos 50 litros de cada árvore. E muitas vezes a quantidade que se extrai dela é muito maior do que a capacidade da árvore conseguir se sustentar. E a árvore pode vir a morrer. Por isso, sempre procure saber as fontes. De onde é que estão vindo o óleo de copaíba que você está usando? É renovável? Quem é que diz isso? Como é que a pessoa fala? Será que tem como você ir visitar lá? Ou será que tem alguém que você conhece? Procure sempre por fontes responsáveis. Eu, pelo menos, gosto muito de usar fontes responsáveis de um uso tradicional, de um uso sustentável, que invista, por exemplo, em produção de mudas, em fomento às próprias comunidades locais, porque estamos falando de até, vamos dizer assim, uma cultura que vive da copaíba, que o uso dela não pode, vamos dizer assim, acabar com o ambiente em que ela vive, não pode acabar com a própria espécie. Né? Então precisamos realmente ter a copaíba para sempre, e é por isso que precisamos pensar cada vez mais nessas fontes. A copaíba ela tem vários tratamentos possíveis e é por isso que ela é tão querida, por isso que ela é tão procurada. Como eu falei, né, ela pode ser utilizada para peles, para tecidos moles, né, para tecidos duros na odontologia, por exemplo. Eu já vi citações sendo utilizadas como analgésicos locais, anti-inflamatórios locais, antibióticos locais e até sendo utilizada como aditivo no cimento em endodontia, né? Então você pode utilizar o óleo essencial de copaíba
para aumentar o poder, vamos dizer assim, erradicador das bactérias danosas que causam periodontites, por exemplo, como o Enterococcus fecalis, inibindo o crescimento dessas bactérias que causam grandes problemas de infecções em canais dentários, por exemplo. Além disso, já vi elas sendo utilizadas em formulações de problemas de dores reumáticas, né, inflamatórias graves nas articulações, problemas neurais como enxaquecas e também convulsões e ansiedade e insônia, também sendo um excelente aditivo, por exemplo, em formulações que você precise melhorar a qualidade do sono ou se tranquilizar durante o dia. Ela é excelente. Certo? Então, quais são as propriedades que podemos deduzir da copaíba baseado nos seus próprios usos também, né? Um uso analgésico, ansiolítico, antioxidante, anti-inflamatório, né? Para problemas respiratórios, para problemas dentais, para problemas urinários, como cistites, para casos de hemorragias, herpes, dores de gargantas e até com atividades antineoplásicas, ou seja, diminuindo a ação de tumores ou pelo menos auxiliando em tratamentos de câncer, né? Então, isso são, assim, só para mostrar num vídeo rápido todas as propriedades, né, todos os potenciais da copaíba. Claro que eu não poderia resumir, daria para dar uma aula de 1 hora só sobre a copaíba, mas pelo menos para você entender que é preciso conhecer profundamente e até cientificamente o uso dos óleos essenciais para você realmente dominar essa ciência, que pode ser divertida, pode ser aromática e pode ser muito gostosa, como eu ensino para as minhas alunas. Inclusive, teve um caso que eu peguei de uma paciente há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, em uma jovem, né, uma mulher de 25 anos, com um caso de uma cistite, né, ou seja, uma infecção na bexiga, né, ou seja, já tinha subido, né, até a bexiga, e assim que ela estava tendo recorrência nesse caso. E ela me solicitou uma consulta, eu marquei uma consulta com ela, a gente fez uma consulta e durante a consulta eu percebi que a cistite realmente era um dos casos mais urgentes e também que estavam mais afligindo o caso dela. E eu imediatamente comecei a pensar numa formulação. E a copaíba, eu convoquei uma sinergia, né, que eu utilizo, que é uma maneira que eu utilizo, que eu chamo de convocar o Conselho das Plantas. E eu convoquei e dentro desse Conselho das Plantas surgiram a copaíba como sendo seu ingrediente majoritário. Teve outros óleos essenciais como o cravo, a tangerina, o gerânio, mas a copaíba foi o carro-chefe dessa sinergia por causa de todas as propriedades, tanto físicas, fisiológicas que essa paciente estava precisando, mas depois na anamnese eu também percebi que ela tinha vários outros problemas de ansiedade, vários outros problemas de questões femininas, vários outros problemas de questão de enraizamento, e aí eu acabei incluindo, e a copaíba foi perfeita no caso dela, tanto emocionalmente quanto no problema da cistite. Ela fez o uso tópico, entre outras formulações, aí não caberia aqui falar de protocolos, daria para falar só sobre protocolos 1 hora sobre esse assunto, mas pelo menos ela conseguiu reduzir completamente os problemas, principalmente das dores e os incômodos, em menos de 24 horas, né? Na terceira aplicação do dia ela já sentiu uma melhora, e em 3 dias a cistite cessou, apesar de ela ter continuado todo o protocolo pelo tempo que eu dediquei, né, para esse tratamento, e depois disso ela nunca mais teve. E diga-se de passagem, uma coisa bem importante, era uma cistite recorrente em que ela já estava utilizando a 3ª dose de antibiótico, a 3ª dose de vários dias de antibiótico, e com o uso do óleo essencial ela conseguiu resolver. Não estou dizendo que é para você substituir ao seu bel prazer, né, somente com essa informação. Claro, sempre procure um aromaterapeuta profissional, mas eu quero mostrar para você que os potenciais usos dos óleos essenciais e da copaíba sendo carro-chefe nessa formulação, como ela teve um benefício assim praticamente imediato no caso dessa paciente, certo? Claro, eu não consigo falar mais, né? Daria para falar muito aqui só sobre a copaíba ou sobre o beta-coriofileno, né? Que é o seu componente majoritário, mas isso aí pode ficar para um próximo vídeo. Se você gostou, não deixa de dizer aqui nos comentários. Se não gostou, deixa também. Se teve algum insight, não deixa de me dizer. Nos vemos no próximo vídeo e namastê!